Hoje é dia 22 de março de 2023, Dia Mundial da Água, e a gente vai bater um papo aqui com o biólogo Tiago Bianconi. Ele é analista ambiental do IBAMA e chefe da Unidade Técnica de Ribeirão Preto. Lamentavelmente, nesse Dia Mundial da Água, a gente vai falar sobre uma multa aplicada ao Serviço de Tratamento de Água e Esgoto do município de Araras, por causa da poluição e despejo de esgoto no Ribeirão Arari, que bate no rio Mogi Guaçu. Tiago, em primeiro lugar, muito obrigado por atender a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição. Tiago, uma multa de 22.555.000 para um município que não tem um orçamento folgado. Por que o IBAMA chegou num valor tão grande assim? As nossas multas, elas são aplicadas com base no decreto 6.514 de 2008, né, que é um decreto federal, e que ele estabelece alguns valores para cada tipo de autuação que é feita pelo IBAMA. Esses valores, eles têm que ser, para serem calculados, né, a gente tem que usar alguns critérios, né, alguns parâmetros, que são basicamente a gravidade do dano, né, e a intencionalidade do dano que é causado, né, dano ambiental, juntamente com a questão da capacidade econômica do autuado. Então, em linhas gerais, a gente utiliza essas três informações, né, a capacidade econômica do autuado, juntamente com a gravidade do dano ambiental e a intencionalidade desse dano, e aí a gente chega no valor que é aplicado em relação à multa. No caso específico desse tipo de autuação, ele é uma autuação que varia, né, até 50 milhões de reais, o valor máximo dessa multa, né? Então, com base nos parâmetros que a gente utilizou, foi estabelecido esse valor de 22 milhões, mas que é um valor que pode ainda ser reconsiderado dentro da análise do processo de apuração da infração, porque essa multa que nós aplicamos, na verdade, ela é uma multa que é indicada, né, a gente fala, na verdade, ela ainda passa por todo um processo para, ao final aí desses trâmites de análise, né, de julgamento, a autoridade julgadora do IBAMA, ela pode ou não manter esse valor, ou agravar, ou até minorar esse valor de acordo com as argumentações do autuado. Perfeito. Tiago, em termos bem práticos, assim, né? Falando uma linguagem que todo mundo entenda, né? Se você puder fugir do linguajar do juridiquês e da linguagem mais técnica, por que o Saema foi multado? O que ele fez? Então, esse caso, na realidade, em linhas gerais, é um caso que a gente já acompanha há algum tempo, né? É uma situação que a gente já acompanha há algum tempo através de denúncias e troca de informações com a CETESB, né, que é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento. E a gente, como vem acompanhando há alguns anos esse caso, alguns meses, né, na verdade, a gente verificou que existiu, né, e ainda existe, infelizmente, uma situação de inconformidade em relação ao procedimento de regularização da estação de tratamento de esgoto de Araras, né? Por conta dessas inconformidades que resultaram aí em episódios de mortandade de peixe, alteração na qualidade da água, resultou nessa sanção que foi aplicada pelo IBAMA, por conta, inclusive, dessa situação estar atingindo um rio federal, né, que é o rio Mogi Guaçu. Então, a nossa atuação, ela basicamente, ela foi feita por conta, né, desse problema está gerando também um dano ambiental no rio Mogi Guaçu, que é um rio de domínio federal. Perfeito. Tiago, pelas informações que você tem condições de afirmar que o sistema adotado pela Estação de Tratamento de Esgoto de Araras não funciona, o sistema não é eficiente? Então, como eu havia dito, essa autuação gerada pelo IBAMA, ela vem em decorrência de denúncias, né, recebidas ao longo dos últimos meses, e também através de informações prestadas pelo órgão licenciador, né, do Sistema de Tratamento de Esgoto de Araras, que é a CETESB. Então, essas informações indicam, né,
principalmente as informações prestadas pela CETESB, que o sistema de tratamento de esgoto implantado no município de Araras não é considerado um sistema eficaz para tratar o esgoto da cidade em sua totalidade. Então, ele precisa de ajustes, né, precisa de alguns procedimentos a serem adotados para que esse sistema seja 100% eficaz. Então, de qualquer forma, como todo esse acompanhamento, né, do histórico e as análises mais técnicas em relação à eficiência do tratamento, ela é feita pelo órgão licenciador, o ideal seria, junto à CETESB, né, acompanhar esse processo, que também é um processo público, né, e verificar o nível, né, de eficiência, mas que, pela informação que a gente tem, realmente não é um nível de eficiência que contemple aí o tratamento de esgoto em sua totalidade. Perfeito. Bom, quando eu fiquei sabendo que a gente conseguiu essa entrevista com você, aí a gente começa a conversar com os parceiros, né? Então, tem alguns parceiros que mandaram algumas perguntas também aqui para você. Eu vou começar com a pergunta da engenheira Renata Furigo. Ela é do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento. A Renata é coordenadora do observatório. E ela resumiu a pergunta dela aqui numa conversa que a gente anda tendo, que parece que aconteceu o seguinte, Tiago. Parece que a CETESB cansou de multar e advertir o SAEMA e aí pediu socorro para o IBAMA. Então, a pergunta da Renata é nesse sentido, né? Que causou um certo estranhamento ver o IBAMA entrar nessa jogada, né? Que geralmente a autonomia no Estado é do órgão ambiental estadual, né? No caso, a CETESB. Por que o IBAMA entrou nessa história? Então, como eu mencionei, essa situação ela já havia sido relatada ao IBAMA de Ribeirão Preto a partir do mês de março, abril de 2022. A primeira informação que a gente teve sobre essa ocorrência foi em meados de março, abril de 2022, originada da Câmara de Deputados da Câmara de Vereadores de Leme, né? Então, a gente teve conhecimento dessa situação a partir dessa denúncia encaminhada pela Câmara de Leme, Câmara de Vereadores, e naquela ocasião a gente buscou aprofundar, né, os dados, né, o que estava sendo adotado de procedimento pela CETESB, como você disse, né, cabe à CETESB, em primeiro momento, como órgão responsável pelo licenciamento desse tipo de atividade, acompanhar o caso. E a gente verificou que a CETESB já havia aplicado algumas autuações, né, em desfavor da SAEMA, só que no decorrer dessa apuração, chegou até o IBAMA de Ribeirão Preto uma outra denúncia, né, dessa vez no mês de setembro de 2022, em relação a um novo episódio de mortandade aparentemente ocasionado também pelo despejo de esgoto sem tratamento, né, no rio Mogi Guaçu. E aí a gente começou a aprofundar junto à CETESB, né, a troca de informações, e eles nos passaram todo um histórico da situação, do que estava ocorrendo, né, no sistema de tratamento de esgoto de Araras, e com base nessas informações a gente avaliou que, por haver aí dano ambiental em um bem público que é de domínio da União, né, que seria o rio Mogi Guaçu, então caberia, de acordo com o que prevê a Lei Complementar 140 e o Decreto 6.514, uma atuação do IBAMA também neste caso, até para que essa situação, né, não extrapole, como tem extrapolado a princípio o dano, né, para um bem da União, que seria o rio Mogi Guaçu. Então, por conta disso, o IBAMA, além das denúncias, né, que a gente tem que prestar contas aí aos cidadãos, né, a gente também tem essa situação do dano estar atingindo também um rio de domínio da União. Então, a nossa atuação foi mais nesse sentido. Perfeito. Ô, Tiago, a bacia é grande, né? Ela percorre uma grande parte do estado de São Paulo, vai do sul de Minas, o rio nasce no sul de Minas e vai bater
no Rio Pardo, né? E o IBAMA tem atuado de uma forma assim mais regional para diminuir a degradação do rio, tomando medidas para reduzir os impactos, a pressão sobre o rio? Sim, inclusive, eu não havia comentado ainda, mas um dos motivos também que levaram a nossa participação nesse caso é nós também fazemos parte, né, nós somos integrantes do plano de ação de conservação de espécies ameaçadas do Rio Mogi, Rio Pardo, de toda essa bacia hidrográfica aqui da região de Ribeirão Preto. Então, esse é um plano de ação nacional, né, coordenado pelo ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, do qual o IBAMA faz parte desse plano de ação há muitos anos, e vem acompanhando aí vários desdobramentos de ações que são implementadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais para a conservação das espécies ameaçadas de extinção nessa bacia. Então, assim, além da questão, né, do dano ambiental identificado está atingindo um rio de domínio federal, a gente também tem a nossa participação nesse plano, e como parte desse plano também existe a questão da fiscalização, né, das conformidades em relação a essas questões de poluição, né, de alteração na qualidade da água, que impacta diretamente a fauna local. Você tem de cabeça aí quais as espécies ameaçadas? De cabeça, infelizmente, não, mas essa informação é bem fácil de ser buscada junto ao site do ICMBio, né? Só buscar por plano de ação de conservação de espécies ameaçadas da bacia do Rio Mogi, Pardo, que você localiza lá exatamente quais as espécies que estão contempladas no plano. Perfeito. Tiago, aproveitando o gancho que você me deu, você está acompanhando essa questão aí da retomada da hidrelétrica da Cachoeira de Emas, em Pirassununga? Você tem algum comentário para fazer? Que tem um movimento bastante forte aí, contestando esse novo momento aí dessa pequena hidrelétrica. Olha, Tobias, esse caso em particular eu não estou acompanhando, até por se tratar de um empreendimento local, né, que consequentemente passa pelo licenciamento estadual. Mas, assim, com certeza, se houver impacto em alguma área ou algum rio de domínio federal, a gente vai ser ouvido também, né? Porque, como eu falei, a Lei Complementar 140, né, que dá as diretrizes aí do licenciamento, da fiscalização ambiental, apesar dele ter, né, essa participação de todos os entes da federação aí, né, estados, municípios, União, a gente sempre deve ser ouvido também, né, se houver extrapolar, né, o dano ambiental, né, o possível dano ambiental que essa situação venha a causar. Então, com certeza, se houver alguma coisa nesse sentido, o IBAMA vai ser consultado, mas nesse momento a gente não tem informações mais detalhadas sobre essa ideia, né, de implantar uma pequena hidrelétrica na Cachoeira de Emas. Perfeito. Tiago, vamos voltar então para essa questão da multa aplicada ao Saema Araras de R$ 22.555.000. Eu gostaria de ouvir você sobre dois pontos adotados pelo governo municipal daqui de Araras e também pelo Saema, né? Uma das estratégias do Saema é negar a existência da multa, chamando, inclusive, de informação falsa, de fake news, e uma outra afirmação do presidente da autarquia é de que o Saema não foi comunicado, não houve um comunicado. Isso é verdade? Procede? Então, o nosso procedimento, ele é feito em etapas, né? Uma vez que a gente elabora, né, um auto de infração, e esse auto de infração atualmente ele é feito todo online, né, um auto de infração eletrônico. Então, esse auto de infração, no momento que você faz a lavratura do auto e imprime o documento para ser encaminhado para o interessado, automaticamente essa informação já vai para o sistema do IBAMA,
e fica pública, né? Essa informação já é disponibilizada ao público, basta fazer uma consulta de autuações no site do IBAMA, né, no site aberto do IBAMA, que é possível verificar as autuações para aquele determinado empreendimento interessado naquele determinado período. Então, você usa alguns parâmetros de busca e você consegue identificar se naquele período aquele determinado empreendimento foi autuado ou não. Nesse caso, foi o que ocorreu. A gente ainda estava no processo de elaboração, né, dos documentos, formalização dos documentos, abertura do processo administrativo, mas a partir do momento que essa multa foi lavrada e gerado o documento, automaticamente ela já foi para o sistema e aí essa informação se tornou uma informação pública. E aí a gente teve realmente não sei como, mas a imprensa, né, teve acesso a essa informação antes mesmo do interessado. Então, existe um trâmite a ser seguido, né, dentro do processo administrativo, de notificação, cientificação, e a gente está nessa fase atual, né, de notificação para dar a ciência ao interessado do procedimento que foi elaborado pelo IBAMA. Então, essa autuação ela foi gerada e foi encaminhada para o interessado nessa semana, né, e a gente logo mais deve ter uma comprovação de que eles receberam essa informação e como interessados, né, partes do processo, eles podem a qualquer momento peticionar junto ao IBAMA, né, apresentar requerimentos junto ao IBAMA para acessar o processo na íntegra, ter informações mais detalhadas aí sobre o procedimento que foi adotado. Perfeito. Tiago, vamos caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista. Existe um prazo para o SAEMA regularizar a situação da estação de tratamento de esgoto? Então, juntamente com a autuação, a gente lavrou também uma notificação, né, que também, a partir dessa notificação, é gerado um processo administrativo, e a gente, estabeleceu um prazo de 30 dias, né, para que a interessado apresente informações detalhadas sobre os procedimentos que estão sendo adotados, né, junto à CETESB para implantar um sistema efetivo de tratamento de esgoto, né, no município de Araras. Então, são 2 procedimentos que foram adotados pelo IBAMA, né, e um deles estabelece esse prazo de 30 dias para que a empresa, né, regularize a sua situação junto ao órgão ambiental estadual. A gente sabe que não é, a princípio, uma situação simples, né, porque a implantação de um sistema de tratamento de esgoto é complexo, isso leva anos, mas o que a gente quer, a partir dessa notificação, né, do estabelecimento desse prazo, é que a empresa se manifeste no sentido de mostrar que realmente tem adotado procedimentos, né, e tem seguido as determinações do órgão licenciador para implantar um sistema de tratamento eficiente, né, que trate 100% do esgoto de Araras e de forma a evitar futuras ocorrências como que a gente viu aí recentemente, né, de mortandade de peixes no Mogi, de alteração de qualidade da água. Perfeito. Tiago, tem uma pergunta aqui do biólogo Aloysio Bosini, o professor Bibo, professor universitário. Ele quer saber o seguinte, né? Outros municípios da bacia contribuem para a degradação do rio. Tem alguma coisa sendo feita, por exemplo, com relação à implantação de estação de tratamento de esgoto em todos os municípios? Tem algum movimento nesse sentido? Bom, eu acho que a gente poderia aproveitar, né, essa oportunidade, inclusive por hoje ser o Dia Mundial da Água, e por ter, né, essa situação recente que aconteceu aí com o município de Araras, e chamar, né, todos os municípios da região, né, e os que contribuem aí de certa forma com a eventual alteração da qualidade da água do Rio Mogi, né, e seus afluentes, para que busquem, né, a regularização da situação das suas extrações de tratamento. A gente sabe que não é um procedimento fácil, né, de ser adotado,
mas a gente vai estar acompanhando bem de perto aí, né, como essa situação a gente acabou acompanhando, qualquer ocorrência nesse sentido, e vai estar atuando no limite do que a legislação prevê, né, dentro das atribuições do IBAMA, e caso essa situação de dano ambiental atinja, né, um rio ou qualquer outro bem de domínio da União. Então, a gente está atento nessa situação, e novas ocorrências, a partir da nossa avaliação, vão ser tratadas também com base no que a legislação prevê. Perfeito. Tiago, para a gente encerrar, então, hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água, você que tem uma formação em biologia, você que é chefe da unidade técnica do IBAMA de Ribeirão Preto, está rodeado aí de grandes rios e de muitas nascentes de água, né? Algumas que já sumiram, que já secaram em função de uma falta de planejamento agrícola e também pela expansão imobiliária. Qual que é a sua reflexão? Vamos esquecer, se é do IBAMA, vai do biólogo, do cidadão, do brasileiro. Qual que é a sua reflexão para esse Dia Mundial da Água? É de comemoração ou é de preocupação? É de certa reflexão, né, em relação a como a gente tem tratado o nosso bem maior aí, que são as águas, que é a água, né? Nesse Dia Mundial da Água, eu acho que alguns avanços a gente já conseguiu, né, em relação aos cuidados que a gente tem adotado com os nossos rios, né? Mas eu acho que a gente tem muito a avançar. Eu acho que a gente podia aproveitar esse momento para fazer uma reflexão nesse sentido, né? Será que não há espaço, né, para melhorias, para a implantação de sistemas que sejam eficientes, né, no tratamento dos nossos, no despejo, né, de efluentes nos nossos rios, né, que são, com certeza, um dos bens mais preciosos que a gente tem, né? O Brasil, como um dos maiores países, se não o maior país, né, nessa questão da quantidade de água doce disponível, né, e eu acho que a gente poderia estar tratando melhor, né, desse tema, e tenho certeza que haverá avanços aí no futuro em relação aos cuidados com as nossas águas. Então, acho que fica essa questão da reflexão mesmo, né, a gente, enquanto cidadão, depende, né, de certa forma, dos cuidados do poder público também, né, mas tem que exigir cada vez mais que cada ente, né, seja o governo federal, o governo estadual, ou mesmo o município, cumpram o seu papel, né, na proteção da qualidade dos nossos rios. Perfeito. Tiago, quero agradecer demais a sua disponibilidade por ter conversado com a gente. Bom trabalho para você aí. Quero agradecer também a valente equipe aí da assessoria de comunicação do IBAMA, em nome da Thaís Umbelino, que atendeu a gente com bastante rapidez e eficiência. Tiago, brigadão, conta com a gente. Quando você precisar passar algum recado aí para a região, conta com os comunicadores aqui. Embora a gente seja da ala independente, né, um jornalismo de trincheira, tá? Mas a gente está tentando ajudar a verdejar essa nossa região, esse Vale do Rio Mogi Guaçu. Obrigado, Tiago, tenha um bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos.